Eu quero falar com você hoje sobre Jesus e as mulheres. Vamos falar sobre Jesus, mas nós vamos falar sobre Jesus e as mulheres. Vamos celebrar as mulheres mais uma vez nessa manhã. Deus as abençoe nesse dia poderosamente. O reino de Deus, ele faz algo incrível. Ele traz a nós um retorno à dignidade. Só o reino de Deus, só Jesus tem condição de nos levar a um posicionamento digno. É poderoso o que acontece, é glorioso o que acontece. Jesus e as mulheres, ele traz uma característica quando a gente fala de Jesus hoje. E eu quero que a gente vá para esse lugar, porque a maneira que eu e você vivemos, eu repito, é a partir daquilo que Jesus viveu. A maneira como eu e você precisamos enxergar é a partir da ótica de Cristo. É a partir de como Ele vê, de como Ele agiu, de como Ele reagiu. Toda a nossa conduta como cristãos precisa constantemente estar firmada, não na cultura, não em um momento, mas em Cristo. E é muito forte eu e você vermos o papel da mulher no ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. O contexto em que Jesus viveu e passou, dentro daquele período, em toda a vida judaica, era literalmente contrário àquilo que Jesus estabelecia com as mulheres. Jesus, ele não só rompeu com a religiosidade, ele rompeu com a cultura humana mesmo. A cultura da época. A mulher naquele período, ela não fazia parte do censo. Sabe o que significa isso? Não ser contada. Não ser contada. Um exemplo é quando Jesus multiplicou os pães e os peixes. A palavra está lá clara. Eram 5.000 homens. 5.000 homens. Não se contava o número de mulheres que tinha na época. O testemunho da mulher não era contado num tribunal. Mas Jesus traz dignidade para as mulheres. E se Jesus traz dignidade para as mulheres, eu tenho uma palavra para você, mulher: você é digna. Homem de Deus, você é digno. Se você crê nessa dignidade que Jesus restaura na tua vida, dá uma glória aqui comigo. Já me ajuda aqui a pregar, que eu já comecei. Aleluia! Nós lemos aqui no livro de Lucas, no capítulo 8, a partir do versículo 1, vai dizendo: depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados. Jesus ia andando para todo lado, proclamando as boas novas do reino de Deus. E os 12 homens, os 12 estavam com ele. Versículo 2. E também, aleluia, algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios, versículo 3. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Aplauda o Senhor por essa palavra aqui. Vamos pegar essa palavra hoje. Você sabe o que significa ter documentado, constado o nome dessas mulheres? Vamos para a cultura desse tempo, gente. Vamos entender o que Lucas escreveu, o que Jesus, o Espírito Santo, permitiu. Como Jesus olha para as mulheres ao ponto de dizer: eu não viajava só com 12 não, eu não viajava só com homens não. Tinha mulheres que andavam comigo, tinha mulheres que sustentavam o meu ministério, tinha mulheres que faziam uma obra comigo. Enquanto eu operava milagres, eu operava cura, havia mulheres operando juntamente comigo. Quem está pegando essa palavra aqui em nome de Jesus? Quando Jesus, ele entra na história, ele muda a narrativa. Ele muda a maneira que as pessoas pensam, ele começa a mudar a cultura. Jesus não estava simplesmente só salvando as mulheres, não. Ele via as mulheres e ele colocava as mulheres no centro daquilo que ele fazia. Jesus não só colocava a mulher em um lugar de salvação, ele colocava uma mulher sobre um lugar de função.
de projeto, de planos. Jesus, ele olhava para a mulher, e nós precisamos entender, e eu falo aos homens aqui também, Jesus não quer apenas te salvar não, Ele quer usar você. Ele quer você como plano da vontade dEle, plano dos propósitos dEle. Fala para quem está do teu lado, você não está apenas salvo. Diga para ele, você é instrumento da glória de Deus. Porque o evangelho não é só para salvar não, meu irmão. O evangelho é para restaurar a dignidade da nossa vida. É para mudar a nossa história. Eu posso ouvir um amém aqui? A gente tem que pegar essa palavra, olhar para Jesus e entender que cada uma daquelas mulheres em que ele cita o nome ali, faz questão de citar o nome de cada uma delas. Fala, vão saber, vai ser dito que não eram só os 12 discípulos que andavam comigo. Elas estavam do meu lado e me ajudavam a cumprir aquilo que o Senhor me mandou fazer. Ele devolve para essas mulheres o valor que o pecado e a cultura tenta roubar. Jesus vai elevando e trazendo para si, colocando nesse lugar, diante de uma realidade, que é o primeiro ponto que eu falo com você. Jesus, ele começa no ministério dele a restaurar a identidade da mulher. Jesus restaura a identidade da mulher. Jesus começa a moldar o lugar que a mulher tem na vida, no ministério, no mundo. Nós estamos falando de Jesus. Desde o começo do ano estamos falando só sobre Jesus. E vamos continuar falando de Jesus, porque Ele é o centro da igreja, Ele é a base da nossa vida, Ele é o Senhor e Salvador da nossa alma. Você pode erguer suas mãos e agradecer. É Ele quem muda a nossa história, é Ele quem coloca a mulher no lugar que ela precisa estar. E um dos lugares, Ele restaura a identidade da mulher. Versículo 2 de Lucas 8. Eu não sei se você está empolgado igual eu estou aqui hoje. Lucas 8, versículo 2 fala: havia lá algumas das mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Uma delas, está escrito, Maria Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Essa é Maria Madalena, uma mulher marcada por um passado completamente pesado. Marcado, carimbada. O selo de Maria Madalena era aquela mulher de um passado pesado. Mas eu tenho boas novas para você. Em Jesus o seu passado não vai definir o seu futuro. Não vai definir o seu futuro. O mundo chamava aquela Maria Madalena de endemoniada. Mas quando ela teve um encontro com Jesus, Jesus passou a chamar a Maria Madalena de discípula. Meu Deus do céu! Ela foi carimbada, labeled, endemoniada, descompensada, perdida, seja qual for a vida que ela vivia. O mundo lembrava o tempo todo de quem Maria Madalena era. Mas Jesus tratava Maria Madalena a partir daquilo que ela poderia ser. O que ele ia fazer na vida dela, o plano que ele tinha para ela, os sonhos que ele tinha para ela, os projetos que ele tinha para ela. Para o mundo ela era aquela mulher perdida e destruída. Em Cristo ele começa a restaurar a identidade de Maria. Alguém me ajuda a pregar aqui em nome de Jesus, gente? Jesus não olha para você a partir do que você tem perdido ou foi presa um dia. Jesus olha para você a partir de um propósito que está liberado para você agora, liberado para você amanhã. Ele restaura a nossa identidade. Você pode dar um glória a Deus aqui comigo? Ele restaura a nossa identidade. Maria Madalena endemoniada, 7 demônios. Pois foi ela que estava ao pé da cruz. Não foram os discípulos. Não foram aqueles grandes. Foi Maria Madalena. Foi Maria Madalena que estava no sepulcro. Quando todos fugiram. Quando todos partiram, está registrado, foi uma mulher guerreira. Foi uma mulher que estava lá no sepulcro. E o que eu mais amo,
foi Maria Madalena a primeira pessoa a saber que Jesus ressuscitou. Meu Deus, tem alguma mulher cheia da vida? Dá um glória aqui comigo hoje. Ela foi a primeira testemunha da ressurreição de Jesus. O mundo colocou algo nela, uma placa nela. Essa mulher não tem voz, essa mulher não pode falar, essa mulher tem um passado, essa mulher tem um carimbo na testa dela. Jesus falou: tem um carimbo? Pois ela vai ser a primeira a ver ressuscitar. Ela vai ser a primeira a proclamar que eu venci a morte, que eu sou o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Não foi Pedro, não foi João, não foi Lucas, foi Maria Madalena. Dá um glória comigo por essa bênção. Ele restaura a identidade. Aleluia. Quem ama Jesus? Ou seja, ele não quer só te perdoar. Meu irmão, minha irmã, ele não quer só te perdoar. Ele quer te reposicionar. O perdão de Deus não é um perdão onde Ele paga a sua dívida ao ponto de você viver constrangido. Ele paga as nossas dívidas, como a Mary, a pastora Mary, esposa do Dustin. Vamos celebrar a Mary também, que fez aqui tão maravilhoso nesse Dia das Mulheres. Falei: não, Mary, faz conosco, né, a ceia tão maravilhosa, abençoada, né? E Ele não só te perdoa para que você viva constrangido pela vida que vivia, não. Vira a página, fala para quem está ao teu lado, vira essa página. Fala: Ele não só te perdoa, diga, Ele te posiciona para viver o propósito dele. Eu posso ouvir um amém aqui, Jesus? Bebendo a xícara nova, tá, gente? Segunda realidade, quem está recebendo essa palavra? Jesus, Ele não só define uma identidade, como Ele rompe as barreiras culturais. Eu amo isso aqui, gente. Eu amo muito isso aqui. Você sabe a história de Jesus, quando Ele conversa com a mulher samaritana. Versículo 9 de João capítulo 4, a gente lê a palavra e diz: a mulher samaritana lhe perguntou. Samaritanos, você vai ver ali comigo no texto. Como que o Senhor, ela é samaritana, outra cultura, outra linguagem, outro povo, outra realidade, outra geografia. Como o Senhor, sendo judeu, está pedindo para mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem, não se relacionam com os samaritanos. O que Jesus fez com essa mulher é algo escandaloso. A atitude de Jesus com essa mulher, meus queridos, quem está pegando essa palavra aqui? Você já viu na cultura oriental, por exemplo, que você vê na janela 1040, aquele bando de homem andando junto? Não vê mulher nem perto. Nem come perto, não fica perto, você não sabe, desaparece as mulheres. Que tanto de homem junto, e tem cultura que ainda anda de mão dada os homens, já viu? Você não é crente, não. É um negócio meio estranho. Mas coloca de lado, não conversa, não fala, não tem relacionamento. Jesus, Ele começa a conversar publicamente. Ele não chamou ela no canto, não. No poço de água da aldeia, da cidade dela, onde as pessoas buscavam água. Jesus começou a conversar com aquela mulher. Ele começou, imagina a cultura, o rompimento cultural do que Jesus. Gente, Jesus é. Você pode dar mais um glória ao Senhor Jesus? Jesus foi quebrando a cultura, foi quebrando. Mas não, vou conversar, e vou conversar à luz do sol de meio-dia. Não era uma mulher judia, não era uma mulher que ia para a sinagoga, não era uma mulher que vivia a conduta santa, religiosa, não. Era uma mulher samaritana, uma mulher completamente fora, tinha passado por 5 casamentos, que a aldeia e a cidade sabia qual era a história da vida dela. Jesus parou para conversar com aquela mulher.
Era mulher, primeiro ponto, era mulher, não conversava com mulher. Segundo, era samaritana, não era judia. Terceiro, era uma história de relacionamento complicado. Olha como Jesus ama, como Jesus quebra cultura, como Jesus restaura identidade. Para você homem, para você mulher, não tem uma cultura nesse mundo que Ele não possa quebrar para você e você cumprir o plano dele para a sua vida. Não tem uma realidade nesse mundo que Ele não possa romper para que você seja usado para a glória dele. O que eu amo nessa passagem é que Jesus, Ele não evita a conversa. Pega o que eu te falo, Jesus é quem inicia a conversa. Não foi ela que procurou Jesus, não. Foi Jesus que foi até ela. Minha querida irmã, você é amada demais. Não tem uma cultura. Era assim na minha casa, era assim na minha família, meus pais eram assim, meus irmãos me tratavam assim. Havia essa realidade. Deixa eu te falar, Jesus está quebrando essa cultura hoje, dizendo: eu quero falar com você, eu amo você, eu quero ouvir a sua história, eu vou mudar a tua vida, eu tenho um plano para você, eu tenho um projeto para a tua vida. Ele quebra a barreira cultural, meu irmão. Jesus quebra a barreira cultural, tem planos para a tua vida. Alguém dá um glória aqui comigo? Jesus vai, Ele é que inicia a conversa, Ele que chega. Nossa, Jesus é top demais. Nosso Pai amado, o cara não é brincadeira. Gente, por que ela ia pegar água meio-dia? Ninguém pegava água meio-dia, tipo o sol de Orlando meio-dia. Quem está comigo aqui? Andando na terra, sol latente, tinha ar-condicionado e sandalinha não. Era pau quebrando. Ela ia meio-dia porque ela tinha vergonha. As mulheres iam cedo, 6 horas da manhã, 5:30 da manhã pegar água. Quando não tinha ninguém na rua. Ela ia sozinha, ela estava sozinha. Tinha vergonha. Era rejeitada por as outras mulheres. Sofria. Eu vou lá. Quando ninguém vai, eu vou. Não vai ter ninguém no meu caminho. Minha querida, se você está aqui hoje pensando, não quero ninguém no meu caminho, tem um homem te esperando, né? Tem um homem de branco te esperando lá na fonte, para dizer: me mata a minha sede, que eu vou matar a tua sede eterna. Vamos dar um glória a Deus, Lagoinha. Esse é Jesus. Ele é aquele que quebra a barreira da cultura. Ele está construindo ponte o tempo inteiro. Jesus amava as mulheres. Aquela mulher que veio buscar água escondida, meio-dia. Não queria falar com ninguém. Não queria que ninguém soubesse da vida dela. 5 minutos com Jesus. Ela saiu de calada para se tornar evangelista da cidade. Olha o que Jesus faz. A mulher que não falava, que se guardava, versículo 39, vamos ler juntos, versículo 39, João 4, muitos samaritanos, todo mundo samaritano, olha lá, muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo que eu tenho feito. Começou a acontecer um avivamento naquela cidade. A mulher que a sociedade rejeitava pela cultura, foi a mulher que Jesus usou para trazer um avivamento para os samaritanos. Dão glória aqui comigo. Que o mundo vê rótulo, Deus vê avivamento. Deus fala: vou usar, pode carimbar que é aí que eu vou usar mesmo. Aleluia! Nós chamamos Jesus. Terceira realidade. Jesus, ele restaura a identidade para a mulher. Jesus, ele quebra a barreira cultural por causa da mulher. E usa a mulher como avivamento na cidade. Terceira realidade. Jesus, ele defende a dignidade da mulher. Irmão,
Jesus fala para quem está do teu lado: Jesus te defende. Pode falar. Fala aí, Jesus te defende. Aquela mulher que ia ser apedrejada porque foi pega em adultério. Jesus chegou, meu querido. Jesus chegou. Era a cultura, era a religião, era o princípio. Jesus chegou quebrando isso tudo. Jesus defendeu. Meu querido irmão, sua defesa é Jesus. Minha querida irmã, sua defesa é Jesus. Vamos ler comigo, no meio daquela situação, Jesus começa a dizer, ele fala: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ninguém atirou pedra naquela mulher, ela podia ser apedrejada até a morte. Jesus se levantou, não permitiu que ela fosse apedrejada, as pessoas saíram constrangidas. Versículo 10 e 11 de João 8, Jesus fala: mulher, pôs-se em pé e lhe perguntou: onde estão eles? Onde estão eles? Ninguém a condenou. Versículo 11, vamos ler juntos. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vai e abandone a sua vida de pecado. Jesus mudou a cena. Ele mudou a cena. Eu estou profetizando na tua vida. Nos próximos dias ele vai mudar a cena de morte contra você. Ele vai mudar a cena de destruição contra você. Ele vai mudar o aspecto, o ambiente que tenta apedrejar e acabar a sua vida. Ele não ignora o pecado na vida dela, mas ele entra para dizer: não vai apedrejar não. Você não vai viver na vida que vivia não, mas eu também não vou deixar que matem aquilo que Deus tem para você. Jesus não aceita a humilhação que a sociedade queria trazer na vida dessa mulher. Ele não permite que ela sofra a humilhação que a cultura e a religião queria trazer sobre a vida dela. Ele na hora começa a confrontar quem acusava aquela mulher. Um por um deles vão saindo embora, vão saindo, um por um, vão saindo. Ele fala: eu não condeno você. Não tem jeito, Lagoinha, quando a graça de Deus entra na sala, quando a graça de Deus entra na nossa vida, toda condenação perde a voz. Toda, não, diga comigo, já não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Jesus chegou, aquela mulher, todos os homens com as pedras nas mãos. Ele chegou e disse: eu vou defender, não é só a vida dela não, a dignidade dela. Que lugar! Quem é Jesus? Quem é Jesus na sua vida? Entenda que o Senhor Jesus, Ele não vai permitir que você seja destruído, meu irmão. Ele quer te levar para esse lugar onde Ele te guarda, Ele te protege. Ele não só salvou essa mulher diante de todos, Ele restaura a dignidade dela e disse: vai e não faça mais o que você fez. Prossegue daqui adiante. Você pode dar um aplauso ao Senhor por essa palavra para o nosso coração. Jesus e as mulheres. Jesus e as mulheres. Quarta realidade, meu Deus, é muito forte. Jesus, Ele honra a devoção da mulher. Jesus, Ele honra a devoção da mulher. Tinha suas amigas, Marta e Maria. Amigas de Jesus. Olha isso. Quantos homens não falavam com mulher, não contavam. Jesus tinha amiga. Meu Deus. Você tem que pôr sua cabeça 2000 anos atrás para você entender a profundidade de como Jesus chutou o pau da barraca, meu irmão. Derrubou a muralha, rasgou o véu, rompeu com todo mundo. Os escribas ficavam endemoniados, os fariseus ficavam malucos, rasgavam a roupa. O povo ficava doido, ficava maluco, porque
Você fala, onde que vocês acharam que mulher é menor do que homem? Onde que vocês estão colocando esse lugar? Não, eu sou o Rei dos Reis, Criador de todas as coisas, Senhor dos Senhores, e elas são minhas amigas. Eu amo a vida delas, eu me relaciono com elas, eu estou com elas. Esse é Jesus, esse é o Senhor. Ele fez isso 2000 anos atrás. Ele fez isso num período, numa complexidade cultural, religiosa da mais terrível, contra a mulher. Eu abro um parênteses, nós estamos vendo a guerra no Irã. Quantas mulheres? Eu acessei esses dias uma coleção de fotos de mulheres com um olho queimado, com língua queimada. Mulheres lindas. Que a mulher iraniana é linda, muito bonita. Mulheres lindas, com o rosto queimado, como punição do marido. Punição, a língua queimada, a língua defeituosa, como punição. Uma coisa maligna, demoníaca. Minha querida irmã e meu querido irmão, o Senhor restaura a nossa vida, restaura a nossa sorte. Olha como Jesus tratava essas mulheres, olha como Jesus relacionava com essas mulheres. Eu e você precisamos entender quão grande é o amor de Jesus, quão grande é a graça de Jesus. Não é sobre merecer, mas é Ele dizer: eu te quero, eu te amo, eu tenho um plano para você, eu quero me relacionar com você. Vem aqui que eu quero falar com você. Quem ama Jesus, dá um grito de eu te amo, Jesus. Ah, nós te amamos, Jesus. Lucas capítulo 10, versículo 42. Marta quis fazer muita coisa. Marta na cultura foi para o lugar da mulher. Arruma tudo, arruma a casa, arruma tudo, arruma. E Jesus querendo conversar, Jesus querendo, vai lá. Mas ele fala, mas a Maria escolheu a boa parte, e isso que ela escolheu não lhe será. Está pronto para receber? Fala para quem está ao teu lado, aperta o cinto, meu filho. Vamos entender. Põe sua cabeça 2000 anos atrás, ok? Jesus com duas mulheres. Ponto. Vamos para outra realidade. Marta, dentro da cultura e da religião, não, está tudo certo, vou ficar servindo ele. Estou aqui só para servir. Vou ficar servindo. Maria vem, e a palavra fala que ela se assenta aos pés. Você sabia que para os fariseus, para os escribas, a posição de discipulado, de ensino, as pessoas se assentavam aos pés deles? Não era um auditório com cadeiras assim, não. Eles sentavam pertinho. Jesus chegou e falou assim: Marta, eu não quero saber o que você faz. Eu quero te dizer que não é sobre o que você faz. Eu te considero alguém que pode ser minha discípula. Faça como Maria. Se assente aos meus pés. Quem está pegando isso aqui? O que Jesus fez com Maria não foi reprová-la por se assentar aos pés dele. O que Jesus fez, ele louvou, ele exaltou. Ele colocou ela no lugar, gente. Vamos tomar essa palavra. Ele está afirmando, ele não está corrigindo. Ele está dizendo: esse é o seu lugar, mulher. Esse é o lugar que eu tenho para você. Eu não quero só saber o que você faz. Eu quero saber que você me ouve. Eu quero saber que você quer minha presença. E eu não quero você distante de mim, mulher. Eu quero você sentada aos meus pés, minha discípula. Alguém que está do meu lado, que quer ouvir a minha voz. Tem alguém que quer se assentar aos pés do Senhor. Glorifica Ele. Quer viver debaixo da presença dEle. Assentado, Ele restaura esse lugar para cada um de nós agora. Oh, aleluia! Jesus vai sempre estar mais interessado em nós do que naquilo que a gente faz. Ele
sempre vai estar mais interessado em nós, muito mais interessado em cada um de nós. Jesus revelou isso claramente. Você está sentada comigo, como um discípulo se assenta. Ah, mas eu sou uma mulher. É isso mesmo. Fala para quem está ao teu lado: bem-vindo ao novo. Bem-vindo ao novo. Quinta realidade que está recebendo. Ai, Jesus. Como eu falei no início, eu preciso que a gente pegue essa palavra. Jesus, ele confia na mulher para anunciar a sua ressurreição. João capítulo 20, vamos ler juntos, versículo 17 e 18. João 20, 17 e 18. Jesus disse: não me segure. Maria Madalena estava lá. Maria Madalena, não foi Pedrão não. Quem está comigo aqui? Não foi Mateus não. Olha aqui, Jesus falou: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: eu estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e o Deus de vocês. Vem comigo. Maria Madalena. Quem? Fala para quem está ao teu lado: foi uma mulher que era condenada, que se tornou a primeira a dizer o que ele mandou dizer? Diga e anuncie aos seus discípulos: eu vi o Senhor, e contou tudo o que havia acontecido. Gente, esse é o poder do Evangelho. Deus pegou o sistema cultural, o sistema religioso de todo esse primeiro século. A mulher não tinha valor legal, não tinha chancela na justiça para nada. E Deus, na sua soberania, falou: ah, não, então eu vou fazer isso. Vai ser a mulher. Ela vai anunciar a maior notícia da história. Foi uma mulher que anunciou a maior notícia da história. Não foi sacerdote, não foi fariseu, não foi governante, foi uma mulher, porque o reino de Deus não vai funcionar com lógica da cultura, ele vai funcionar com a lógica da graça. Quem não é, eu faço ser. Quem não pode, vai poder. Quem não tem condições, eu vou trazer condições. Deus vai usar pessoas que o sistema tenta calar. Deus vai usar realidades que são improváveis. Jesus em nenhum momento diminuiu a mulher. Nós vemos em toda a palavra: Jesus curou a mulher, Jesus ensinou mulheres, Jesus caminhou com mulheres, Jesus defendeu mulheres, Jesus enviou mulheres. Vai, conta, avisa. Você pode ficar em pé no teu lugar. E essa palavra não é só as mulheres que amamos e é referência para nós hoje, é para você, meu irmão. Para você, meu irmão. É o Jesus que ama o homem, é Jesus que ama a mulher. É Jesus que está dizendo: eu te defendo, meu irmão, eu te guardo, eu te restauro dignidade. É Jesus dizendo: eu quebro a cultura que tem na tua vida, meu querido, minha querida, é a cultura do céu. Que o reino de Deus é assim. Vamos ler juntos Gálatas capítulo 3, versículo 28. Como que o reino de Deus funciona? Vamos lá, vamos ler juntos. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são. Vamos ler de novo, vamos lá? Coloca lá, vamos ler juntos, vamos lá? Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, todos são um em
Cristo Jesus. Quem pode celebrar mais alto o nosso Deus? O Evangelho não vai apagar a identidade da mulher, ele vai restaurar o valor que Deus colocou em cada uma de vocês desde a criação. Eu quero te convidar a erguer suas mãos e nós vamos cantar essa verdade que Maria viu. Vamos cantar? Vamos? Que Maria viu, nós vamos cantar agora dizendo: é a mulher que viu, foi ela que era perdida, ela que tinha 7 demônios. Se Deus restaurou a vida dessa Maria, Ele muda a nossa história, Ele muda a nossa vida. Vai, meu filho. Glória a Deus, que tempo maravilhoso nós vivemos. Como é importante ter você aqui conosco. Quero deixar aqui com você a oportunidade para deixar seu testemunho, seu pedido de oração nos comentários. A sua palavra é muito importante para nós. E aqui sempre vamos vivendo em adoração, em palavra, em comunhão, não com você assistindo o culto, mas você também sendo parte do culto ao nosso poderoso Senhor Jesus. Que Ele te abençoe e até o nosso próximo encontro.